E o nosso painel de número 9 é intitulado Investimentos e Financiamento Verde. E vamos agora convidar para presidir a nossa conversa o senhor Vitalino Canas, nosso presidente do Conselho Diretivo do Fórum de Integração Brasil-Europa, do FIB, e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Uma salva de palmas. E para compor a mesa, ao seu lado, vamos chamar aqui a senhora Danai Kyriakopoulou, pesquisadora sênior do Grantham Research Institute e economista-chefe e diretora de pesquisa do Official Monetary and Financial Institutions Forum, de 2016 a 2021. E o senhor Carlos Gamboa, sócio fundador da SER Energia. Com a palavra, nosso senhor moderador, muito obrigada, e vamos contar agora com 1 hora para os nossos próximos aqui debates. Muito obrigada. Com licença. Muito bem, muito boas tardes, de novo. Vamos então prosseguir com o nosso painel. Temos 1 hora, portanto vamos tentar ser o mais eficientes possível. Uma palavra inicial apenas para justificar este nosso painel sobre financiamento verde ou financiamento em verde, para dizer muito brevemente o seguinte. Quando nós falamos de várias transições, designadamente transição energética, isso tem um significado. Significa que um determinado conjunto de investimentos que até aqui eram canalizados para certas áreas vão ter de ser canalizados para outras áreas. Portanto, vai haver também uma transição, não apenas ao nível do mix energético, mas também uma transição ao nível do financiamento. Quem financia vai ter de transitar de um certo paradigma para outros paradigmas. Aquilo que eu sinto pela minha relação ao nível profissional como advogado nesta área, e ouço dizer, não sou um especialista na área financeira, mas aquilo que ouço dizer é que muitas vezes é muito difícil aos promotores destas áreas, destas novas áreas, conseguir convencer os financiadores. Às vezes é necessário haver um pontapé de saída pelo Estado. Alguém aqui, num dos painéis, utilizava a figura de estilo de alguém que está numa sala vazia, começa a música a tocar e alguém tem de ir dançar para os outros irem atrás. Aqui nós temos de pensar que o financiamento de algumas destas iniciativas que se inserem na ideia de transição energética, o financiamento inicial é difícil. Ainda é difícil convencer alguns financiadores da viabilidade e da rentabilidade deste tipo de projetos. Essa é, portanto, uma das questões, um dos grandes desafios é como encontrar maneira de financiar, como encontrar maneira de convencer os financiadores, não apenas ao nível do Estado, que esse muitas vezes já está convencido e é ele próprio que promove, mas como garantir a sustentabilidade futura do financiamento, para não ser apenas o Estado, porque naturalmente o Estado também tem a sua limitação. Este painel eventualmente tratará desta questão. Eu vou começar por dar a palavra à senhora Danai Kyriakopoulou, espero ter dito bem o nome, pesquisadora séria do Grantham Research Institute, economia-chefe e diretora de pesquisa do Official Monetary and Financial Institutions Forum. Por favor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e eu tenho alguns slides para poder apresentar, se os puderem pôr no ecrã, por favor. Ótimo. Bom, vou falar de financiamento para ações climáticas, em termos de introdução
a finanças é muito importante, como é que aumentamos e ver como é que isto se conjuga. Vou começar por falar do contexto político da emergência e depois falaremos da finança e como é que conseguimos fazer, que tipo de mecanismos. Olhando para a urgência e não só do que sai da COP27, se olharmos para os sinais que são preocupantes cada ano que passa, e voltamos sempre e mencionamos sempre o mesmo, é muito importante. Outros já o disseram também que o compromisso de 1,5 graus não é para reputação, para as instituições financeiras, não é um slogan político para os governos, é um motor do planeta, é algo que está a ficar fora do nosso controle e é muito perigoso. É o abismo. 1,5 graus não é opcional, é crítico e os sinais estão lá de aviso. Ao mesmo tempo, isto acontece numa transição demográfica intensa. Estamos em Portugal. Gostaria de fazer uma citação do nosso secretário-geral da ONU. Ele disse nos seus comentários iniciais do plenário COP, e eu estava lá, sobre a população, a transição demográfica que estamos a enfrentar. Há alguns dias o nosso passou o patamar dos 8 mil milhões em termos populacionais. E isto põe a história climática em contexto, como estas necessidades crescentes de população vão ser enfrentadas. Estamos a falar de infraestruturas hoje. O crescimento da população significa crescimento de necessidades de todo tipo de infraestruturas. Vamos conseguir tê-las como no passado ou vamos fazer infraestruturas sustentáveis? Isso é o que vai determinar se vamos chegar ao 1,5 ou não, ou vamos ultrapassá-lo. E aqui podemos ver graficamente em termos de ultrapassar este patamar e o crescimento populacional até 2050 é os targets que temos, 2050. E ao mesmo tempo ouvimos dos moderadores do painel anterior que estamos numa situação de crises múltiplas, policrises, é o termo do ano. Aqui temos as projeções do Fundo Monetário Internacional para crescimento económico e inflação e em termos de economias desenvolvidas e em desenvolvimento. As projeções de crescimento foram vistas em baixa, como vimos ontem ou alguns dias atrás, as projeções da OCDE. O foco económico estão juntos, tivemos um crescimento de partilha dos PIBs dos países que estão em contração. Isto também tem efeitos no outlook da dívida, que mostra uma deterioração em termos de os interesses das dívidas soberanas, essa sustentabilidade, e isto, claro, está a ter um impacto também em termos da habilidade, da capacidade dos governos fazerem grandes investimentos. Mas queria debater que estamos agora a enfrentar umas condições muito negativas. Isto não é um argumento não avançar para os investimentos, uma abordagem de investimentos. Temos que aprender das lições do passado. E aqui podemos ver as contribuições de garantias a 10 anos. A apresentação anterior mostrou que a Agência Internacional de Energia tem vários cenários de como recapitular o cenário zero, o cenário amarelo, o estado das políticas, o azul, a base laranja. E estamos em território muito perigoso, onde estamos e para onde vamos em termos de políticas. Temos que chegar a um cenário zero, que é o verde. E aqui vemos as implicações de temperatura disso. Não vamos chegar a 1,5 com uma trajetória de emissões como a que temos agora. E, portanto, o que é que isto significa para financiamento e necessidades de investimento, as condições económicas que temos? Se seguirmos a trajetória e aumentando as emissões, também vão ser as melhores condições económicas que vamos ter, porque vai só piorar daqui para a frente.
frente. Devemos investir agora porque o crescimento económico é mau ou a inflação é má. É a lição errada a aprender. Temos que repensar que a sustentabilidade, e isso significa investimento com propósito, investimento que vai ter crescimento de forma sustentável. Portanto, vou apresentar alguns números só para sublinhar que estão as economias emergentes no coração em termos das emissões projetadas, inclui a China, mas como podem ver, olhando para o futuro, a grande maioria das emissões vem de economias em desenvolvimento ou emergentes. E neste tempo de transformação, eles não contribuíram tanto para as alterações climáticas no passado, mas vão continuar a afetar as alterações climáticas agora no presente e para o futuro. Antes de que tomem o recorrido errado, não sei se conseguem ver muito claramente o slide. Isto foi pedido pela COP26 e a COP27. A presidência, Joaquim Levy, vai falar a seguir. Estava no painel de peritos. Eu fui constituída para contribuir para este relatório. Lançámos isto na COP a semana passada. E o que fizemos foi tomar uma abordagem de engenharia para manter o limite 1.5. O que é que isto implica em termos de necessidades de investimento que temos que cumprir e que tipo de financiamento requer? Aqui estamos para falar de infraestruturas, mas isto é claramente a grande fatia do investimento, de necessidade de investimento, em particular no sistema energético, e isto até 2030, 2-3 trilhões, números muito elevados, 0,4 de geração de carbono e a distribuição 200 a 250 bilhões. E depois temos armazenamento e capacidade do carvão, transporte também é muito grande, que inclui transporte para baixas emissões e eletrificação e, claro, mais além, os números que a indústrias, eficácia energética e também algumas categorias em termos de danos, perdas, capital, agricultura sustentável, como ouvimos falar na biodiversidade, desmatamento. E isto tudo, as necessidades em termos de investimento. E indo mais além, olhando que tipo de financiamento é melhor, é mais aconselhável para estas necessidades. Em algumas áreas, como investir em renováveis, é algo que o setor privado pode fazer, como ouvimos falar o nosso moderador na introdução, é uma oportunidade para o setor privado, os custos baixaram, e isto é algo que o setor privado não precisa realmente de apoio público. É uma oportunidade para ter rentabilidade, sem precisar da ajuda do setor público. É uma oportunidade de investimento para o setor privado. Quando olhamos para os números, isto é a maior oportunidade de investimento para o setor privado. Noutras áreas, pelo menos no início, até amadurecer a tecnologia, vamos precisar de financiamento concessional para o setor privado, para assumir os seus riscos e investir. E, em alguns casos, vamos precisar de refinanciamento como capital filantrópico, créditos, como mais tarde vou falar. O que é que são algumas das áreas do setor privado pode ser autónomo? Inclui áreas como eletrificação para transporte, eletrificação de edifícios, produção de hidrogênio verde, agricultura sustentável. Quando avançamos para áreas de distribuição do sistema energético ou armazenamento na rede, é quando precisamos de capital público para entrar. E aqui para áreas como de perda ou prejuízo, adaptação e resiliência, investimentos são menos claros neste tipo de concessão de entrada do setor privado. Portanto, não podemos falar só de investimento em geral ou financiamento em geral. Há diferentes tipos de financiamento e investimento
E aqui é números ligeiramente mais baixos, 20 a 25, mas podemos ver como esta estratégia de financiamento, como falámos no relatório, funciona em termos de recursos domésticos, mobilização de rendimento, de impostos, de assistência, de o quanto vem de fontes privadas e quanto vem do cenário para o financiamento. Há um intervalo grande em termos de cores sólidas e aquelas que estão por cima, os DRM é 236 milhões versus 417 milhões. Para o setor privado é 326. Portanto, há diferenças grandes que conseguirem ver no slide. O pacote de financiamento que estamos a propor, o que é que precisamos para ter este financiamento climático? O primeiro é lidar com as dificuldades da dívida. Isso varia de país a país. Em alguns países pode ser problemas de solvência, que pode requerer iliquidez ou novos financiamentos, que depende. Há várias soluções que variam de país a país. Esse tipo de sustentabilidade tem a ver com o crescimento, mas também com o estoque de dívida que cada país tem. Depois temos vamos falar um bocadinho mais de como criar uma autoestrada para o financiamento privado, alinhada em regulamentações, mobilizar e capitalizar o setor privado. O terceiro ponto é os bancos multilaterais, o sistema bancário, que joga um papel dos países mais ricos em termos de financiamento de concessão, da promessa de 100 milhões que ainda não foi entregue, que precisa de ir mais além até 2025. Isto é muito importante para áreas de adaptação e resiliência, de perda e prejuízo. E, por fim, expender um envelope de financiamento de baixo custo. O Fundo de Monetarização Europeu, utilizando os fundos de forma mais inovadora, usar o mercado de carbono, filantropia. Como é que o fazemos? O financiamento privado é muito importante, vou pressionar. É uma oportunidade para o setor privado, não é algo que é bom ter. Financiamento privado é uma oportunidade de ter lucro. Há claros temas, problemas com o setor privado. Isto são os números que vieram da Aliança de Glasgow no ano passado. Agora estamos no contexto de uma crise energética e ouvimos falar do painel anterior. Está cada vez mais difícil para o setor privado não financiar combustíveis fósseis, mas tem que ser feito com integridade em termos de compromisso zero. Há um relatório muito importante que foi publicado em Sharm el-Sheikh a semana passada, que foi pedido pelo secretário-geral das Nações Unidas, em termos de como estes compromissos pelo setor privado estão ou possam ser credíveis. E o que é que o setor privado pode fazer? Pode investir, ou não escapar dos ativos de combustíveis fósseis que não têm planos credíveis de transição, porque isto é muito importante também e precisamos ter muito claro da integridade dos compromissos. Esse relatório que foi mencionado antes e os fundos G em termos nos planos, a integridade dos planos de transição. Temos que apoiar companhias nesta transição, porque isto é muito importante, e outras estratégias para investir em ativos sustentáveis. E isto tem que ser apoiado pelo sistema financeiro. Estamos a preparar agora diretrizes para os ministros das Finanças, para as ações que será publicado no início do ano que vem. Em termos de preços do carbono e impostos, faz parte do mix, não é a única, mas faz parte. Subsídios, de redução da inflação, que pode ter um exemplo, pode ser um exemplo da OCDE. Também estamos a trabalhar como é que estas diferentes políticas interagem e quais são os equivalentes noutros.
através de subsídios, se é um imposto ao carbono, pode haver diferentes abordagens, mas há muito que os ministros das Finanças podem fazer. O Banco Central também pode ajudar. Muitos bancos centrais estão a começar a implementar, por exemplo, testes de stress climáticos e também políticas de prevenção verde para aquisição de capital verde versus outro tipo de empréstimos e a importância dos MTBs, do risco, catalisar. As boas notícias é que a tecnologia avançou muito rapidamente em muitas partes do mundo. O solar e o vento são mais competitivos que os combustíveis fósseis. Isto é o caso para países que representam 70% do PIB. É uma oportunidade, uma vez mais, para o setor privado. Os custos estão a descer, não há desculpas para não investir. Todos os países vão ter situações diferentes, mas há um catalista que é cada vez maior. Temos que ser muito claros na resiliência do abastecimento energético em termos de os minerais críticos e materiais que são necessários para fabricar algumas destas infraestruturas renováveis e que tem que ser uma prioridade. Quanto mais depressa avançarmos pela transição, menos dependência vamos ter. E ainda que os custos estejam a descer, ainda vemos grandes variações em termos do custo dos capitais de investimento em vários países. Na Alemanha, por exemplo, é 7% para projetos solares. São países AAA, 30% mais ou menos. Para o Brasil, por exemplo, é 22%. É mais do que 3 vezes o que leva a financiar um painel solar na Alemanha. Quando vamos a um país como a Argentina, a 52%. Portanto, os custos do capital é muito problemático. Temos que encontrar formas para financiar que liguem às necessidades de um país mais baixo naquela escala e outros que têm mais poder. É cada vez mais difícil ter projetos que possam ser financiados e tornam-se menos maduros. Portanto, o próximo slide mostra projetos solares com tecnologia amadurecida neste quadrado, mas podemos ver como o custo do capital está a crescer nos países fronteiriços. Quando olhamos para tecnologias ainda menos maduras, podemos imaginar o custo mais elevado será. Portanto, é muito importante o papel, são os números de como estamos agora dos NBBs e como NBDs, o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimento, etc. Portanto, no fundo dos nossos cálculos, neste relatório, temos que ver um triplicar de financiamento MBD no horizonte para tirar o máximo partido em termos de como é que podem ter formas diferentes de tirar maior partido daquilo que já têm. Temos que ver uma escala aumentar. O mercado de carbono também promete bastante. No valor do mercado. Aqui penso que vamos ouvir mais em termos de vídeos com resposta, portanto não vou falar muito sobre isto, mas há uma oportunidade muito grande, especialmente depois de termos o artigo 6 de Glasgow no ano passado e as negociações continuam. Terminando, vou acabar com o plano de 6 pontos, os diagnósticos, é muito importante, já foi mencionado num dos painéis antes. Temos que entender como entregar e criar projetos que sejam viáveis, como é que lidamos com os riscos, quais são os riscos, os diferentes riscos que podem aparecer, se é um risco político, se é que tipo de instrumentos financeiros e outros instrumentos para lidar com os riscos. Muitos têm mecanismos como plataformas nacionais,
como podemos ver no próximo slide, e parcerias, PPPs, as plataformas nacionais, temos 3 exemplos agora. Um é Sudáfrica, uma transição energética que foi lançada em 2000, no COP26. Depois temos para retirar o carbono, as minas de carbono da África do Sul. Alguns problemas com a parceria em termos de concessão e empréstimos envolvidos, mas a África do Sul depende muito do carvão e, portanto, aprendendo a fazer, temos 2 mais anunciadas. Portanto, na COP27 a semana passada foi anunciado em julho deste ano. Tivemos a NUEFI, a plataforma do Egito, que tem água, comida e energia, e um compromisso de 50 bilhões, aliás, e tem a almofada de energia, água e alimentação, e há alguns dias, nas reuniões G20, tivemos o mecanismo de energia, que é uma abordagem financeira de mudar do carvão às renováveis na Indonésia. Portanto, a América Latina não está na lista, como podem ver, esperemos ver mais progresso. E queria terminar falando só das oportunidades também, porque é importante, de como apresentamos isto como o desejável, atrativo para a armazenagem. Se é algo que os governos façam disto prioridade, como é que é tanto proteger a economia dos riscos, mas olhando para as questões que o público reclama e como resolver, mesmo numa crise existencial, ter mais infraestruturas mais eficazes ou ter ecossistemas melhores. Pode ser feito por si só, ou ter uma qualidade melhor de saúde. Foi falado ontem num painel, se é a poupança económica, especialmente agora na crise energética que estamos a enfrentar, ou se é resiliência em termos de melhora da segurança energética ou a segurança hídrica. E, portanto, mesmo que não tivéssemos agora a enfrentar uma crise existencial no planeta, trata-se sempre de financiamento com um propósito. Portanto, vou parar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado por ter usado bem o seu tempo. Muito obrigado por ter utilizado bem o seu tempo. Sei que tem que sair em breve. Por isso, quando tiver que sair, por favor, faça-o. Vou passar agora a palavra ao Sr. Carlos Gamboa, sócio fundador da SER Energia, para fazer a sua apresentação. Obrigado, professor Vitalino. Obrigado, Zé Roberto Afonso, pela oportunidade de, mais uma vez, participar. Acho que voltou. Mais uma vez, desse debate aqui no FIB. E então queria agradecer a vocês, é uma oportunidade ótima aqui estar discutindo e também aprendendo um pouco com as experiências de todos os colegas. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que o horário aqui já está avançado. No fundo, eu vou fazer alguns pequenos comentários aqui para vocês, dado que o nome do painel é Investimento e Financiamento Verde. Vou falar mais sobre o prisma do investimento na ótica de um empreendedor. Eu sou sócio de uma empresa baseada no Brasil, chamada SER Energia. Essa empresa existe desde 2008 e ela é voltada à produção de geração de energia renovável, fundamentalmente solar e eólica. E como tal, nós tivemos a oportunidade de vivenciar e também de participar, né, e de influir no Brasil em 2 grandes ciclos que aconteceram fundamentalmente a partir do início da década passada. Um primeiro ciclo
que foi o ciclo da geração eólica, e mais recentemente o ciclo também da geração solar. Para vocês terem uma noção do que isso acabou representando, é como se no início da década anterior a gente tivesse uma produção dessas duas fontes praticamente insignificante, traço, vamos dizer assim, do ponto de vista estatístico, e passássemos hoje a uma condição em que nós temos no Brasil aproximadamente 23 gigawatts de capacidade instalada eólica, esses são números atuais, e 21 gigas de capacidade solar. E quando eu falo esses 21 gigas solar, eu estou incluindo não só a geração centralizada, o que o pessoal chama de utility scale, como também a descentralizada, ou geração distribuída, como nós chamamos no Brasil, que estão os painéis em cima das residências, das indústrias, etc. Ou seja, em 10, 12 anos, né, esse crescimento significou aproximadamente 20% de toda a matriz elétrica brasileira. E isso, eu acho que foi uma grande revolução que se permitiu fazer no Brasil. Esse crescimento do solar e da eólica, e também em alguma dimensão da biomassa, da biogeração, ele acabou se dando às custas daquela que era e ainda é a principal fonte de geração elétrica no Brasil, que é a hídrica, né? Eu me lembro quando a gente começou a olhar essa coisa de eólica lá atrás, a hídrica representava mais de 70% da matriz elétrica brasileira. E ela foi perdendo espaço ao longo do tempo. E por que isso aconteceu? Né? Por algumas razões. Em primeiro lugar, pela dificuldade que se tem no Brasil, cada vez mais, de você licenciar ambientalmente um projeto hídrico, por conta de todos os impactos ambientais que, como vocês sabem, um reservatório acaba causando. Mas, além disso, né, com o passar do tempo, a gente foi vendo também, mais recentemente, que a hídrica sofreu por outras questões, inclusive questões ambientais. Alguém aqui falou da questão da falta de chuva. O regime pluviométrico começou a mudar, né? E isso impactou, e vem impactando a produção de energia da fonte hídrica. Além de outros problemas mais técnicos, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas, por exemplo, assoreamento dos próprios reservatórios. Então, de certa maneira, né, esse crescimento da eólica e da solar veio para complementar e para, digamos, poder, de alguma forma, compensar esse gap que o hídrico acabou proporcionando ao mercado brasileiro. E, de fato, hoje, se vocês forem ver, o Brasil é o quarto produtor mundial de energia eólica. O Brasil só perde para a China, número 1, Estados Unidos, número 2, Alemanha, número 3. O Brasil já é o quarto em produção, sexto em capacidade instalada. Ou seja, foi um enorme fenômeno. Isso, obviamente, só se deu, dentre outras razões, porque, número 1, o Brasil possui excelentes recursos naturais, e aqui eu estou falando dos dois, estou falando tanto do solar como do eólico. A gente tem projetos no Brasil que são considerados projetos, talvez, campeões no mundo, projetos de fator de capacidade em torno de 60%. Difícil pensar, e projetos solares com 35%, 36%. Para dar uma referência para vocês, de fato, a gente está falando aqui de projetos praticamente inigualáveis, né? Sendo que, no caso do Nordeste, você tem os solares e eólicos nos mesmos sítios, nos mesmos locais, ou seja, você ainda permite uma integração no modelo híbrido que está começando a ser regulado em vários locais, em vários países do mundo. Mas, além dos recursos naturais abundantes, né, no Brasil, que permitem hoje, né, como eu disse, tanto a energia solar como a eólica serem não só as energias mais baratas hoje no Brasil, como também aquelas que mais crescem nos últimos anos, de fato, o Brasil tem que reconhecer, nós temos que reconhecer, e eu reconheço como empreendedor, que houve um papel governamental muito importante, né? Houve um apoio do governo, no primeiro momento, fomentando o iniciozinho, principalmente da indústria eólica, com o programa do Proinfa, que foi na primeira década desse século,
E a gente não pode esquecer os subsídios, né? Diga-se de passagem, subsídios que aconteceram e acontecem em outros países, também no Brasil, tiveram um papel muito importante. E aqui eu vou falar de dois, fundamentalmente. O primeiro, que foi o desconto de 50% que existia sobre a tarifa de transmissão. Esse subsídio valeu até o início desse ano, quando em março o governo resolveu terminar com ele. Então, todas as outorgas que são concedidas a partir desta data não contam mais com esse subsídio. E o segundo, e esse segundo foi mencionado pela Danai na apresentação dela, o crédito subsidiado, o project finance subsidiado. Isso para um país como o Brasil é algo fundamental. O Brasil, há 10 anos atrás, não tinha linhas de longo prazo de financiamento. Quanto mais linhas subsidiadas, no momento em que você precisava de um push inicial para que efetivamente essa indústria pudesse ganhar tração. Essa segunda vertente do subsídio governamental, eu diria que e agora eu estou falando aqui do custo financeiro, em larga medida, ela também terminou. Ou seja, o crédito que era subsidiado do BNDES, o Banco Nacional de Fomento de Desenvolvimento Brasileiro, esse crédito, a partir, se eu não me engano, de 2018, deixou de ser subsidiado porque aquela taxa de juro que era subsidiada, que era a TJLP, não existe mais. Agora existe a TLP, que é uma taxa de referência de mercado, ou seja, ela pega exatamente o custo soberano da dívida brasileira e acima daquilo ali você acresce um spread. Então, essa ajuda, vamos dizer assim, governamental, ela foi importante, mas, de fato, o Brasil hoje conseguiu, com a remoção desses dois subsídios, chegar no patamar que eu acabei de comentar aqui com vocês. Bom, tendo dito isto, eu quero também fazer aqui duas observações finais. Observação número 1. A situação hoje da indústria eólica e da indústria solar, mais uma vez, colocando sob o prisma do investidor, aquele que vai, de fato, lançar um novo projeto, não é das melhores. Para ser muito franco, hoje, nas condições atuais, dificilmente a conta se paga, né? E eu faço essa observação aqui para vocês, não para advogar a volta do subsídio, de maneira alguma. Eu acho que eles já cumpriram seu papel e hoje o Brasil, esses dois segmentos, eles são absolutamente independentes. Mas, de fato, as condições de hoje, elas são adversas. Por quê? Número 1, e talvez assim o principal vilão dessa história, é o CAPEX, né, o nosso investimento. O custo subiu muito pós-pandemia, depois de 2020. Né? Eu não preciso explicar para vocês, o custo dos materiais, o custo da construção, né, tudo isso subiu. E isso impactou tanto a indústria solar como a indústria eólica. No caso da solar, nós já estamos começando a ver uma certa volta desse custo, alguns ganhos mais recentes agora em logística, trackers, também a parte das commodities, que aparentemente começaram a cair. A gente já viu uma certa redução aqui de 10%, 15% nesse CAPEX por megawatt nesse setor. Infelizmente, na eólica, isso ainda não aconteceu. Tá? E a eólica, além desta questão do CAPEX, na minha visão, ela tem um segundo problema, que é um problema de subprodução, ou seja, de underperformance. Né? Eu vi uma estatística que me chamou muita atenção, que é 80% dos projetos, 80% dos projetos no Brasil têm performado abaixo do P90. P90 é uma indicação, sem entrar muito aqui numa tecnicalidade, mas deveria ser o mínimo aceitável, né, que um projeto deveria gerar no longo prazo do ponto de vista de produção energética. E, de fato, os projetos estão gerando abaixo, né? E tem várias razões para isso aqui, para isso acontecer.
Existe, na minha visão, um problema de certificação, ou seja, algumas certificações feitas no Brasil foram equivocadas e deveriam ser refeitas, né? Existe um problema de, como a gente chama no setor de curtailment, ou seja, cortes que são obrigatórios, são feitos pelo operador nacional do sistema, porque o sistema de transmissão não aguenta, né, a carga, ou seja, aqui é um gargalo que tem que ser consertado e tem que ser consertado pelo capital privado, não é pelo capital público. E tem problemas de operação e manutenção nos parques, ou seja, existem parques no Brasil que eu acho que, de fato, mereceriam, digamos, um tratamento melhor para que eles pudessem ter uma vida útil maior e também uma produção, de fato, aumentada. Agora, além dessas questões aqui que eu coloquei, nos últimos anos, o custo financeiro aumentou, né? Se nós formos ver, a taxa livre de risco brasileira, o título soberano brasileiro, hoje paga mais, é mais caro, né? E isso faz com que o custo do financiamento do meu projeto eólico e solar também seja maior, né? Isso faz com que o custo do equity também seja maior, e isso dificulta, sem dúvida alguma, o empreendedor que quer desenvolver, que quer implantar, que quer, em última análise, monetizar, né, aquele parque que ele vai criar. Mas, enfim, eu acho que uma hora isso vai se acertar, e provavelmente vai se acertar por uma combinação tanto de aumento dos valores de PPA, que me parece que é uma decorrência natural. PPA, para quem não conhece, é o contrato de compra e venda de energia, né? E obviamente que quando ele sobe, né, a tua receita aumenta, por conseguinte você melhora o retorno do teu projeto. E também acho que, como eu falei, para alguma redução desse CAPEX. Mas apesar de eu estar dizendo para vocês que a situação hoje não é boa, do ponto de vista da rentabilidade, ao mesmo tempo eu tenho um copo meio cheio. Quer dizer o seguinte, o setor está bastante aquecido, né? Isso pode até parecer meio paradoxal, né? Mas a gente tem visto um movimento muito grande de M&A no setor, e principalmente a entrada de novos players, investidores que não estavam nesse primeiro grande ciclo da geração renovável e que resolveram entrar. Aqui eu estou falando não só de players financeiros, como, por exemplo, o Macquarie, que recentemente entrou com um projeto lá no Brasil, um projeto eólico, mas principalmente uma categoria que começou a olhar para o Brasil com muita, digamos assim, muita avidez, muita dedicação, muita vontade, muita sede, que é o Big Oil, ou seja, o setor de petróleo, começou a investir fortemente como uma estratégia corporativa no Brasil. E aqui talvez a transação mais emblemática para contar para vocês foi uma que foi recentemente anunciada, que foi o investimento da Total, francesa, na Casa dos Ventos, avaliando a Casa dos Ventos a mais de 12 bilhões de reais, um preço que me parece, enfim, grande o suficiente para mostrar para vocês o que uma empresa como a Total pode, de fato, estar enxergando de valor nesse negócio, que na minha visão vai muito além do próprio valor financeiro. Mas esse não é um exemplo único. Podemos pegar, por exemplo, a própria Galp, aqui do Brasil, que recentemente, esse ano, comprou projetos solares do Brasil, numa empresa que, inclusive, tem um nome até muito parecido com a minha, é SER com S, não com C. Então, para esse grupo estar se posicionando no Brasil com essa vontade, com esse desejo, certamente eles estão enxergando alguma coisa, eles estão querendo demarcar uma posição, e eu arrisco dizer que isso tem a ver, dentre outras coisas, com o tema do hidrogênio verde, né? Mas como eu sei que o próximo painel vai tratar do hidrogênio verde, eu não vou dar spoiler aqui, então eu vou terminar a intervenção nesse momento. Obrigado mais uma vez, estou disposto para qualquer pergunta. Muito obrigado. Vou, de seguida, devolver a palavra à nossa condutora aqui destes trabalhos, para podermos ir continuando com o nosso programa
e tentar recuperar algum tempo. Queria apenas aqui referir que pela intervenção que agora acabou de ser feita e na comparação com a situação portuguesa, noto muitas semelhanças entre aquilo que se passa no Brasil, ou que se passou recentemente, e aquilo que se está a passar no Brasil, e aquilo que se está passando também em Portugal. Também aqui o financiamento inicial dos projetos passou muito pelo apoio que as instituições públicas deram, quer ao nível do eólico, quer depois ao nível do solar, com algumas garantias, para quem investia, algumas garantias de que teria uma baseline suficientemente segura para não ter um risco excessivo. Hoje em dia isso está em superação, digamos, talvez no eólico não, porque sobretudo no eólico offshore vai ter de ter algum início, e isso significa algum esforço financeiro, que eventualmente o Estado terá de apoiar ou de garantir, mas ao nível do eólico onshore e ao nível do solar, hoje em dia é o mercado que funciona. Não é necessário haver qualquer tipo de garantia ou qualquer tipo de suporte. Aliás, aquilo que se nota, sobretudo no solar, aquilo que se nota é que há excesso de iniciativa. E de todos os projetos que se sabe que existem e que estão no pipeline, também se sabe que muitos deles não irão conseguir ver a luz do dia por questões de vária natureza, que não importa aqui referir, ao nível ambiental, ao nível até da possibilidade de instalação do território, mas também ao nível do financiamento, porque também aí notei alguma semelhança com o caso brasileiro. Estes projetos, em muitos casos, são projetos muito apetecíveis, inclusive é para as grandes empresas. A Galp aqui tem a mesma estratégia, também está a investir muito, por exemplo, no solar, e outras empresas de outros setores, e portanto vai haver certamente muita apetência e muita capacidade de investimento, mas haverá também situações em que o investimento não vai lá chegar, porque os índices de rentabilidade que se exigem são índices de rentabilidade que nem sempre muitos projetos vão conseguir atingir. Vai haver aqui, portanto, uma fase de alguma desilusão, de algum sucesso naturalmente, mas também de alguma desilusão de muitos promotores que vão ficar pelo caminho. Portanto, estamos aqui nesta fase importante e terá de haver também uma adaptação da parte das instituições financiadoras, nacionais e internacionais, uma adaptação a estas circunstâncias e uma leitura correta daquilo que é viável e daquilo que não é viável. Sou pena de também haver depois problemas de financiamento futuro para outros projetos que venham aí. Muito bem, vamos dar então por concluído aqui este nosso painel. Agradeço a todos, muito obrigado.